e o tema é criação do universo físico. Nós falamos do mundo espiritual, agora vamos discutir, nós vamos estudar sobre o universo físico. E nada melhor do que nós entendermos o que é a Bíblia. A Bíblia, mesmo que trate de fatos históricos, não tem o objetivo de ser um tratado científico. A Bíblia é um manual com todos os conceitos espirituais necessários para o homem entender os propósitos de Deus e desenvolver sua salvação. Através da narrativa da relação entre Deus e o povo de Israel, o Espírito Santo apresenta sentimentos, leis espirituais e o caminho para a redenção de toda criatura. A Bíblia tem muitos fatos históricos, muitas pessoas se esforçam para alinhar os conceitos bíblicos com conceitos científicos, mas esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é mostrar o caminho da redenção da humanidade através de leis espirituais, mandamentos, sentimentos de Deus. Então, através da história do povo de Israel, Deus traz a toda criatura o conhecimento do mundo espiritual e de como se relacionar com ele. É muito interessante, Bispo G, porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, cartas, enfim, que conta uma história de um povo, mas depois, quando o Evangelho vem através de Jesus Cristo, isso se expande para todas as criaturas, para todos os povos. A promessa, benditas seriam todas as famílias da terra, em Abraão, Então, o descendente da linhagem de Sem, hebreu, nele todas as nações teriam que ser alcançadas. Isso de uma forma, vamos dizer assim, hereditária, genética, ou de alguma outra forma humana, não alcançaria. Somente de forma espiritual e através de Jesus, nós temos essa condição hoje de todos sermos abençoados em família através de Jesus Cristo. E aquilo que o Antigo Testamento falou, está aí feito. Maravilha. E olha só, quando a gente começa a discutir sobre criação, nos vem logo duas teorias, uma contrária à outra, que é a teoria do criacionismo e a teoria da evolução. Vamos definir cada uma delas. Partindo da teoria do século XIX de Charles Darwin, o evolucionismo afirma que todas as formas de vida tiveram origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Apesar da ciência apresentar inúmeros fósseis tentando provar a evolução do homem, há um elo perdido entre a atual espécie do homem e as anteriores. Criacionismo é a crença na revelação bíblica de que Deus é o criador de todo o universo. A criação não é resultado de seleção natural, mas da inspiração de Deus. Então, Bispo G, nós temos aí esse debate eterno de teorias. E é um debate, assim, até estranho, porque, como foi colocado, a Bíblia não é um tratado científico, ela não é um livro de ciências, e até pelo fato que ela foi escrita, grande parte dela, há 3.500 anos atrás, de 3.500 anos atrás até mais ou menos 2.000 anos atrás. Então, falar que aquele povo tinha conhecimento científico como o nosso é ignorância. Então, eu acho que até hoje, cientificamente, as pessoas são ignorantes de achar que a Bíblia ela tem que concordar cientificamente com tudo que acontece hoje. Então, não há o porquê. Por exemplo, Darwin, que é falado sobre Darwin. Darwin tem muitas teorias que fracassaram, e tem outras que são corretas. Então, a ciência ela está aí e ela vai explicar muitas coisas que Deus fez. Porque por trás de tudo isso existe uma mente criadora, não dá para dizer que não. Eu acho que assim, as pessoas muitas vezes falam, poxa, você tem muita fé em crer na Bíblia. Eu acho que tem que ter muita fé de você ter aparecido do nada e uma bactéria apareceu do nada e você daquela bactéria foi transformado. Eu acho que precisa de mais fé quem crê numa ciência assim cega. Então a gente percebe, por exemplo, que um dos grandes homens do século passado, Einstein, era um homem que era temente a Deus. E ele falava que Deus não joga dados, Então, quer dizer, ele cria em Deus, conhecia a estrutura do que era a física quântica, quer dizer, valores assim, na época dele inclusive, que muitos nem conseguiam conceber. E ele tinha essa certeza de um Deus que não jogava dados, quer dizer, as coisas que acontecem, elas não estão no acaso, não estão dependendo de sorte, há uma mente criadora por trás. É tão interessante que, levando agora para o tempo moderno, seguindo a mesma linha de Einstein, que é a relatividade geral e todo o estudo de astronomia, a gente vê, por exemplo, o Dr. Hawking, que é super conhecido, está hoje na cadeira de Cambridge,
né, na cadeira de Newton, e é um homem assim que trouxe grandes descobertas para a astronomia. Ele também afirma que, por mais que tenhamos um avanço científico e tudo que é pesquisado, é muito complexo crer que, né, que seja pura ciência tudo, porque a constituição da vida é muito complexo, né? Você estuda hoje um genoma, tudo que é estudado, é tudo muito, muito complexo para acreditar que foi uma simples evolução. Por mais que foram assim, evolução de bilhões de anos, né, desde da criação do universo até os 5 bilhões do planeta Terra, e depois falar que os primeiros antecessores do homem surgiram há 200 mil anos e chegar até onde nós estamos é muito complexo acreditar nisso. Mas o que ocorre é que muitos homens de Deus na Bíblia trazem revelações, até que cientificamente são comprovados. Então, nós não podemos querer que a Bíblia acerte tudo cientificamente por causa da limitação até de conhecimento deles, né? Mas, por exemplo, a gente vê algumas coisas que são revelação. Na época de Isaías, por exemplo, a ideia do hebreu, do judeu, era que a terra fosse plana. Nós vamos falar sobre isso. Ela fosse plana. E se ela era plana, a ideia deles, de repente Isaías fala que Deus está sobre a redondeza da terra. Então, ele já atribui Isaías, que não tinha conhecimento científico para isso, que Deus estava sobre a redondeza da terra. E outras evidências que a gente vê de revelação, Deus mostrando algumas coisas que eram científicas, até como comprovações para o futuro. Então eu vejo um outro lado, por exemplo, nós vemos que Pedro era um pescador. Ele próprio não escreveu as cartas dele, foi alguém que compilou para ele, que ele não era um homem letrado. E ele fala sobre os elementos abrasados que se desfarão, ou os elementos que elementos que se fundirão, falando a respeito do final do mundo. Então, ele traz ali o conhecimento e elementos, né, eu não lembro direito o termo, mas é ligado a átomo. Então, ele fala das duas formas que existem de combustão nuclear, que é a fissão nuclear, o desfazer do átomo, e a fusão nuclear, que é fundir. Então, obviamente, sem conhecimento, ele traz uma revelação a respeito do final dos tempos, trazendo algo que era científico, e agora, na metade do século passado, é que foi se descobrir a fusão nuclear e a fissão nuclear. Nós vamos aí uma análise, hoje, agora física, mas tudo foi criado pela palavra. A gente vê agora como a palavra liberada no mundo espiritual, ela traz a materialização, né? A realização física. Vamos ver um livro de Hebreus que fala sobre isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós vemos que toda essa ambientação física, ela foi criada através da palavra liberada por Deus. E o poder da palavra é algo impressionante, que é dado também ao homem, né? Esse poder também é dado ao homem, de ligar e de desligar. Foi delegado, né, para nós, e nós temos que fazer uso, né? E esse termo palavra é o termo rema. Existe o termo logos e o rema. O rema é uma palavra viva, é uma palavra de voz transformadora. É diferente do logos, que é uma palavra criadora. A palavra aqui, a palavra rema, é uma palavra transformadora. Então é muito interessante esses dois lados, né, da palavra no próprio idioma grego. Então mostrando cada vez mais o quanto que o sentimento da Bíblia é a coisa mais importante, o sentimento de Deus em relação ao homem, no seu conhecimento científico avançado e também na sua ignorância. É o mesmo Deus, os homens que mudaram, até por um avanço de ordem tecnológica, pessoal, às vezes recuo, né? Porque tivemos a época das trevas, que o homem recuou muito, mas Deus ainda é Deus, né? Vamos começar aí a nossa análise de Gênesis capítulo 1, que narra exatamente a criação do universo físico como nós conhecemos. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
Então nós vemos aí o primeiro dia da criação, e nós já vemos que antes da criação, antes de tudo isso ser formado, Deus já existia. Ele é o Criador. Então isso, ele já existia antes dos tempos, né? Antes dos nossos tempos físicos, ele já existia. E é interessante que pela palavra, pela ordem que ele libera, começa a se manifestar toda a criação desse universo. E o primeiro dia é o dia da criação da luz. É interessante, né, a forma, né, a palavra como é liberada por Deus. Como seria isso no vocábulo hebraico, Bispo G? Assim, o sentimento da luz, eu não trouxe a raiz, mas o que era a luz? A luz não é como nós vemos hoje, uma explicação científica para trazer aí os fótons e assim por diante, né? O termo luz era somente o contrário do dia. Então, para deixar claro o que seria a luz como algo que traz claridade e aquilo que traz as trevas. Então é o oposto daquilo que eram as trevas que já existiam. Não tem um conceito muitas vezes como as pessoas esperam, né? A luz, algo que foi criado, tal, não. Realmente a diferença entre trevas e aquilo que é a luz. É interessante porque aí no sentido mais de iluminação, né? Do efeito da luz. Agora o que eu acho muito interessante, se a gente fizesse uma análise ainda científica para quem tem o coração mais duro, né, que a gente fala, é possível também entender, Bispo, que quando é estabelecido a criação da luz, também começa o tempo. Até porque o universo é medido pela luz, né, pelo tempo. Então, começa assim, é como se nós vivêssemos, como se há bilhões de anos atrás, segundo as eras que nós vamos falar daqui a pouco, de criação de Deus, você pegasse um cronômetro e você desse um start. E aquilo que... Porque o Big Bang ele afirma um pouco isso, que quando há explosão, a luz, né, ela começa a se manifestar, e aí nós vemos todo o desenvolvimento do universo, aquele mar, né, de átomos, primeiramente hidrogênio, e depois eles vão se complicando, né, eles vão se desenvolvendo. Agora é interessante que pela luz começa a estabelecer o tempo. Então até a divisão de dia, de noite, de nós entendermos também como estabelecer o tempo é fundamental para o universo. Então começam as leis da natureza a serem determinadas através da palavra do Senhor, né? E é muito interessante porque as pessoas têm essa dúvida, Bispo G. Afinal, era dia? Deus criou em 24 horas, ou seja, em uma semana, cada dia foram 24 horas, ou eram eras, ou eram tempos? Qual que é a visão apostólica sobre isso? Bom, o dia é dia mesmo, Yom, que quer dizer um dia de 24 horas, e aqui inclusive ele prima por falar em ouvir tarde e manhã. Então também sempre contrastando. Então Deus deixa de lado o conceito das trevas, porque era trevas, a primeira coisa que surgiu foi luz. E o interessante, Dani, que a teoria do Big Bang fala que em 1/1000º de segundo houve a expansão. Então, a manifestação primeira que houve foi luz. Então, até isso, mas não quer dizer que... Isso é uma revelação, porque eles não teriam nem entendimento do que fosse isso o escritor do livro de Gênesis, né? Mas nós vemos também que esse termo Yom isso, é o dia. Agora, o que muda para nós, se fosse, né? Porque algumas pessoas até forçam um pouco para dizer que esse dia poderia ser o termo usado para eras. Não, não é. Não é o termo usado para eras. Mas, para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é eterno. Então, a maneira que o escritor do livro de Gênesis escreveu, para ele um dia, para Deus, se foram, vamos dizer assim, 14 bilhões de anos, não importa. O que importa é que Deus criou. Então, não tem o que ficar em dúvida ou ficar, né, querendo discutir uma coisa com alguém que escreveu há 3.500 anos com os conceitos que eles tinham. Não, com certeza, né? Não tem nem... É tão interessante isso, porque as pessoas ficam tentando procurar explicações. Agora, um dia para Deus, será? Quanto é que a gente vai medir isso aí? Verdade. E se analisássemos de uma forma realmente biológica, os dias então se encurtariam. Né? Porque o primeiro dia, que seria da luz, das trevas, que é essa explosão do Big Bang até a concepção do planeta, são bilhões de anos. Aí quer dizer que depois os dias vão encurtando. Então essa é uma bagunça danada, né? Então é melhor evitar a bagunça.
e entender que, na verdade, o sentimento daquele que está escrevendo é isso que o Bispo G falou, né? Que é um dia para Deus, que é o tempo que ele estabeleceu de sua criação. E é interessante que desde o início já se dá o sinal da Trindade aí no livro de Gênesis. Nós lemos já aí o sinal, a manifestação da Trindade. Primeiro aí a visão do Deus Criador, que é o Deus Pai, que é o termo Elohim, né, o Criador. Depois nós vemos a manifestação do Deus Filho, que é a palavra, né, a palavra, o verbo. Você vê isso no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus comparado a um verbo, a uma palavra, e a manifestação do Espírito Santo, fala que o Espírito pairava por sobre as águas. E o termo que nós usamos, a palavra rema, é a palavra do Espírito Santo, é o que age. É aquele que interage realmente, né, diretamente. Então a gente vê isso também na palavra logos e o rema, né? Vamos ver agora o segundo dia da criação. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Nós vemos aí a narração do segundo dia, que seria a criação da atmosfera, que acaba desenvolvendo o clima do planeta. Então é interessante, né, a gente ver os estudos atuais sobre efeito estufa, sobre camada de ozônio, ver que Deus teve um cuidado muito importante nesse sentido de criar uma atmosfera em que tivesse ar, que tivesse como a vida ela permanecer. Então a gente vê esse processo na criação. Então, a atmosfera ela tem que ser preservada. É nós que estamos destruindo ela, mas Deus criou também. Uhum. E é interessante o termo firmamento, falando daquilo que são as águas de cima e de baixo. Lembrando que não havia chuva ainda, né? Até Noé não havia chuva. A palavra fala que vinha como que uma nuvem, né? Como um orvalho, né? Orvalho, que a gente vê. Como se fosse uma neblina, né? Que cobria e umedecia. Depois começa o processo da chuva, esse ciclo da chuva que a gente estuda na infância. Uhum. Agora, é interessante esse sentido de firmamento. Uhum. Né? Ele estabelece algo como se fosse separado mesmo, né? Ele coloca... E para nós entendermos, assim, até a limitação do escritor hebraico, né, hebreu que escreveu, ele usava o termo firmamento, algo sólido, porque ele concluía que depois do céu, tudo aquilo que estava ali em cima era sólido. Então o conceito deles, por exemplo, a lua, não era algo que refletia o sol, era algo que era um luminar. Então nós temos que entender essa limitação e não tem que entrar querendo provar cientificamente nada. É o conceito daquela época. Vamos ver aí o terceiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então o terceiro dia, que é o surgimento da terra, também deixa claro que foi separado o espaço das águas. Então a gente vê também, nós vemos no planeta que 2/3 são de oceanos, né, de água. Então já foi separada a porção de terra e depois a vegetação, que aí começa a estabelecer as leis da agricultura, né, do processo natural de desenvolvimento de todos os vegetais. Então a gente vê até uma linha muito próxima daquilo que é a ciência mesmo, porque antes de vir os animais vieram os vegetais, as bactérias, o reino dos fungos e assim por diante. Agora o mais importante é entender o equilíbrio que Deus já estabelece no planeta, preparando para suportar também os animais que virão depois no próximo passo da criação. Uhum.
Vamos ver aí o quarto dia da criação. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, que sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então nós vemos aí a criação dos chamados luzeiros, né? Algum termo meio antigo, mas demonstrando também um sentido das estações, porque o Sol e a Lua elas determinam estações, marés, não é? Então todo o comportamento do planeta ele também é ditado por esses grandes, como é que eu diria, planetas não, né? Mas satélites, estrelas, que estão ao redor do planeta Terra. Tem interferência com certeza. A Lua como satélite interfere nas marés e nós temos o Sol que também acaba interferindo. Esse ciclo de translação da Terra ao redor do Sol vai determinando as estações do ano para cada um dos 2 hemisférios. A minha dúvida, Bispo G, é a seguinte. Aqui o narrador ele fala que como se fosse criado no quarto dia, mas a ciência fala o contrário. A ciência fala que tudo já existia paralelamente. Não é? As estrelas, talvez até a estrela tenha surgido antes dos planetas e assim por diante. E o satélite que está dando volta também pode ser o resto de um asteroide, qualquer coisa do gênero. E aí, como é que fica essa questão? Se a gente fosse até querer usar da ciência, como eu falei, não seria o necessário. Então, como você falou, você parte daquilo que é mais elementar, hidrogênio. O que a água é? A água nada mais é do que H2O. Então, são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ela já é um elemento mais simples. Então, antes de existir qualquer coisa, terra ou qualquer tipo de metal, esse processo com certeza já ia bater primeiro gases e água. Então, até seria anteriormente. Então, mas não há o porquê da gente criar. Como eu falei, os luzeiros que foram criados, para eles não tinham ideia do que eram as estrelas no conceito que nós temos hoje. Então eles tinham conceitos totalmente diferentes. A Lua para eles era um luzeiro, era alguma coisa que iluminava e não que era iluminado pelo Sol. Então é isso que é importante em tudo isso, a gente não entrar num conceito, até para nós nos tornarmos assim fundamentalistas e até as pessoas até ignorarem a gente porque a gente quer forçar uma barra, né? E não há necessidade. Reforçando nesse sentido que não é o objetivo da Bíblia. Até porque também quem está vendo às vezes o céu, acha que está vendo um monte de estrela, mas na verdade muitas estrelas são galáxias, são coisas assim distantes a bilhões de anos-luz, né? Milhões de anos-luz. Então, o nosso universo é um universo muito grande, muito complexo, não é algo simples de ser analisado assim dessa forma. Para nós termos uma ideia de como essa é uma realidade que você colocou, só no século passado que começou através daquele telescópio Hubble, que nós começamos a ter ideia de algumas galáxias que são assim infinitamente longe, distantes, que antes não tínhamos nem acesso a isso, a própria ciência não tinha. Agora há pouco tempo é que tem, né? Então a gente não pode ficar discutindo. Quer dizer, no mesmo século que a pessoa ignora em relação a distâncias de galáxias, logo vem ali algo científico que vai desdizer os outros cientistas que achavam que estavam por cima, conhecendo tudo. E no final não estavam, eram limitados também, né? Vamos ver aí o quinto dia da criação. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Maravilha. Então, o quinto dia a gente vê já a criação de alguns animais. Né? Nós vemos muito próximo daquilo que também é realidade científica, né? De cada um. Primeiro os peixes, depois os anfíbios, os répteis e assim por diante. Mas já vê aquilo que complementa o nosso cenário, o cenário que está até hoje. E dentro desse quadro dos répteis, surgem também os dinossauros. É verdade. Eles existiram, que existiram é comprovado. Lógico, que eles existiram. Porque o que é um dinossauro? Um dinossauro é um lagarto terrível. Dino é lagarto, quer dizer, é um lagarto terrível. Gigante. Gigante, réptil. Vamos ver aí o sexto dia. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 27. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então termina aí com a criação de animais mais complexos, mamíferos, e também nós temos a criação do homem, que nós vamos falar amanhã, né? Na próxima aula nós vamos dar mais detalhes sobre a formação do homem, da mulher e da relação entre eles. Então nós vemos que tudo se fez, Deus fez tudo, aliás, Deus fez o homem com as suas mãos. Então é interessante o detalhe de uma atenção diferenciada para a formação do homem, que foi criado à imagem, foi formado à imagem e semelhança do Senhor. Fala que o homem foi criado do pó da terra. É tão impressionante isso, numa análise científica, Bispo G, que a Terra ela tem o quê? Ela tem átomos, né? Como carbono, hidrogênio, oxigênio, e a vida é exatamente isso, né? O homem é feito de cadeias desses átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, assim por diante. Então a gente vê como está tão alinhado também nesse sentido, né? A relação do próprio homem com a Terra. Então não é algo tão distante, também mesmo não sendo esse o objetivo. E termina a narração da criação em Gênesis, capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, terminando a aula, nós vimos aí descanso de Deus. Descanso faz parte também. Né? É bom de vez em quando. Ele admirar a obra, ver tudo que foi feito com a palavra e também com as suas mãos é muito interessante. Então encerra um ciclo maravilhoso. Mas nós vamos falar na próxima aula sobre a formação do homem e da mulher. Vamos revisar o que aprendemos hoje. Hoje aprendemos que a Bíblia não é um tratado científico, mas a história da relação de Deus com o povo de Israel, demonstrando sentimentos, leis espirituais e o caminho da salvação do homem. Também estudamos a diferença entre o criacionismo e o evolucionismo. A Bíblia afirma que o universo foi criado e a teoria da evolução até hoje não foi comprovada plenamente. Também vimos cada dia da criação do universo, sendo assim, primeiro dia, a criação da luz e do tempo. Segundo dia, a criação da atmosfera. Terceiro dia, a criação da terra, água e vegetação. Quarto dia, a criação dos dias e das estações. Quinto dia, a criação das aves, peixes e répteis. Sexto dia, a criação dos mamíferos e do homem. Sétimo dia, o descanso de Deus. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone
11 3203 0641.